Olá a todos e a todas da administração pública brasileira. Diferentemente das outras semanas em que a gente fez uma videoaula, aqui a gente vai apenas rapidamente pincelar alguns pontos que a gente acha importante sobre a temática dessa semana que inicia, que está intitulada como a Constituição Cidadã e a Participação Social no Brasil, né? Então, Constituição Cidadã, exatamente porque coloca a democracia como o valor máximo, né, da República Federativa do Brasil e entendendo exatamente que o poder emana do povo e esse poder para o povo. E ela é cidadã, sobretudo, por aquilo que ela faz em relação, pelo que ela entende em relação à participação social. Ela é cidadã exatamente pela participação, pelo entendimento que ela tem dos cidadãos, da participação dos cidadãos. Né? Isso se dá por vários mecanismos que a gente conhece muito, porque a todo momento a gente ouve falar sobre esses mecanismos em atuação, mas que foram institucionalizados, né, e consagrados na Constituição Federal de 1988. Vou lembrar aqui alguns institutos, né, que a gente conhece, que a gente pode dizer que dão esse caráter de Constituição Cidadã à Constituição de 1988. Por exemplo, o reconhecimento do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, né? As leis, nós vivemos numa democracia representativa, mas há como se legislar com o que a gente poderia chamar de um feedback dos legisladores, né? Uma dessas formas é o referendo, como o nome fala, referendar. Então, os legisladores fazem a lei, mas antes de levá-la à sanção, é levado a um referendo popular. Apresenta-se essa lei para a população e a população vota se é referenda ou não a referenda. É uma forma muito explícita, né, de participação direta do povo. O plebiscito, né, que é um pouco parecido com o referendo, mas muda aqui a questão do tempo em relação à legislação, né? O referendo à legislação já está feita e é levada ao povo, e no caso do plebiscito, a ideia, né, de uma legislação é levada a ser votada, né? E as leis de iniciativa popular, né? A gente pode falar da iniciativa popular com um exemplo, a lei da ficha limpa, que partiu da assinatura de milhares de brasileiros que, por reconhecimento constitucional, ganhou força, né? Como a gente poderia dizer, para ser trabalhada no Congresso, digamos assim. Ela se tornou quase obrigatória de ser pautada, é isso que eu quero dizer. Ela se tornou quase obrigatória de ser pautada e foi pautada. E é uma lei, obviamente, que por outras vias dificilmente seria aprovada, né? Porque ela coloca amarras contra o próprio poder legislativo, executivo, né? No sentido de coibir a corrupção, né? Por exemplo, afastando a pessoa condenada por corrupção por um período longo, de 8 anos. Então, assim, é algo que seria legislar contra si mesmo, né? Dificilmente os legisladores fariam isso, e uma iniciativa popular foi capaz de fazer isso. Então, o plebiscito, referendo, iniciativa popular, são exemplos muito claros que a gente conhece, que, digamos assim, dão status de Constituição Cidadã à Constituição de 1988. Claro, não só ela, né? Muitas coisas que ali estão. Se a gente parar, por exemplo, a pensar que a gente pode a todo momento questionar várias situações da administração pública por várias vias criadas ali na Constituição, por exemplo, o Ministério Público.
né? A gente pode recorrer ao Ministério Público, à Defensoria Pública. A Defensoria Pública, obviamente, quando, no caso de pessoas que não têm um poder aquisitivo, né, suficiente, pode procurar a Defensoria Pública, mas no caso do Ministério Público, independente disso, se houver aí indícios de lesão ao ordenamento jurídico, né, a direitos estabelecidos, no caso aqui do Ministério Público, ele é fiscal da lei e, ao mesmo tempo, dos direitos coletivos, né? Então, é muito comum a gente ver o cidadão recorrendo ao Ministério Público, né? Levando denúncias, levando informações sobre a administração pública, né? Recentemente, por exemplo, aqui no campus onde eu trabalho, teve a eleição para diretor, um dos candidatos não ficou conformado, achou que a forma como foi conduzida a eleição não foi boa, foi ao Ministério Público. Levou a informação ao Ministério Público, o Ministério Público nem chegou, investigou, mas não chegou a formular nenhuma denúncia, porque não viu nenhum indício de irregularidade. Mas, assim, é um exemplo de uma coisa que não tem nem 4 meses, né? Não tem nem 6 meses. Então, isso é uma coisa muito comum. Quem trabalha na administração pública sempre vê situações desse tipo. Sei lá, numa eleição, numa licitação, que a pessoa pode ver indício de irregularidade. O Ministério Público ele pode ser acionado. As ouvidorias que existem, né? Eu estou num órgão público, né, na Universidade Federal do Tocantins. Vocês estão dentro de uma instituição pública, da administração pública, sendo alunos da UAB. Então, tendo alguma situação em que vejam que não está sendo seguido, né, as normativas, a probidade, enfim, tudo aquilo que rege a administração pública, isso pode ser levado à ouvidoria, né? A ouvidoria terá o dever, né, de acolher essa informação e de apurar isso e de tomar medidas. Então, são formas de controle social, né? Formas de exercer diretamente a cidadania dentro de uma democracia indireta. Agora, aquilo que talvez não, aquilo que é mais forte, né, dentro das inovações democráticas que surgem a partir da Constituição Federal de 1988, o que é mais forte, no meu ponto de vista, né, são os conselhos, né, os conselhos, as conferências, mas sobretudo os conselhos políticos e de direitos, né? Os conselhos que sempre existiram de alguma forma, né, de uma maneira mais informal, lideranças, administradores mais abertos aos clamores populares, à participação popular, se valiam de conselheiros, criavam conselheiros, mas a partir da década de 80, com a Constituição Federal de 88, sobretudo iniciando ali a década de 90, esses conselhos vão ser institucionalizados. Então, se institucionaliza a participação popular na governança pública, né? Na governança pública, ou seja, na instância máxima, né, na instância superior estratégica, né, de decisão daquilo que se deve fazer, de colocação de diretrizes, de decisão de diretrizes, de tomada de decisões, né, de escolhas das políticas, de fiscalização, de acompanhamento, ou seja, na instância da governança, agora você tem a participação, você tem como colocar a participação popular. E você institucionaliza isso, tornando assim uma administração que a gente poderia, né, chamar de uma administração participativa, né, uma administração cidadã. A gente falou muito de administração gerencial, burocrática, enfim, mas agora a gente pode acrescentar, né, essa qualidade de uma administração participativa, de uma governança participativa, de uma administração cidadã, né? E o que está mais próximo da gente são os conselhos.
né? Inclusive, a atividade de vocês é exatamente um estímulo a se conhecer um importante conselho municipal, que é o CAI, o Conselho de Alimentação Escolar. Há repasse de verbas federais, né? Do Fundo Nacional, enfim, esqueci o nome do fundo agora, me perdoem, Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. E uma das condições para receber esse repasse é ter um conselho. E esse conselho, formado por 7 pessoas, dessas 7 pessoas, apenas um é do Poder Executivo, né? As outras 6 são do povo, representantes dos pais e alunos. Quem mais tem interesse de que a alimentação na escola seja boa, senão os pais das crianças que estão lá? Quem mais tem interesse que isso funcione do que, por exemplo, os professores e técnicos e profissionais da educação que estão lá na escola? Quem mais tem interesse que a escola seja um lugar, né, que as crianças lá tenham uma boa alimentação, senão esse representante da sociedade civil que trabalha em torno dos direitos, das políticas para as crianças, né? Então, desses 7 conselheiros que acompanham, né, fiscalizam, monitoram, inclusive deliberam sobre o relatório, né, daquilo que foi feito com o repasse das contas públicas, né, em relação à alimentação. Esse conselho tem essa função, de fato, de cidadã, né? É claro que alguém vai dizer que o coronelismo tão antigo no Brasil pode entrar aí, né? Porque o Poder Executivo tem poder, então ele pode influenciar essa formação desse conselho. Mas não é tão fácil assim, né? E é muito simbólico esse trabalho, né, que vocês vão fazer exatamente para conhecer, para se envolver, para entender, né, isso, porque é uma forma de atuação política, né, que a gente pode e deve se envolver na nossa realidade local, né? E, ao mesmo tempo, é uma política que não é só alimentação, né? É a garantia do futuro das crianças, né? Muitas crianças vão ter uma boa alimentação na escola. E isso também garante uma não evasão, né? E formação de cidadãos, porque vão ter, se ficam na escola, terão a oportunidade de se formarem, né? Culturalmente, intelectualmente, dentro de todos os saberes que são necessários para a formação. Então, é um trabalho interessante. Eu peguei nota aqui, né, de alguns outros conselhos que estão próximos da gente, né? Na área de educação, nós temos muitos, né? Talvez o mais conhecido seja o conselho escolar, que vai reunir a direção, os professores, os pais, e vai prestar contas do dinheiro que entra na escola, da gestão pedagógica, né? O Conselho Municipal de Educação, que definiu o calendário, vai propor políticas educacionais. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que entra bastante dinheiro através do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, grandes repasses, né? Então fiscaliza esses recursos enviados ao município, né? E aqui são conselhos na área de educação, também tem os conselhos na área da saúde, conselhos na área da assistência social, conselhos municipais, conselhos estaduais, todos muito próximos da gente e que a gente, inclusive, pode fazer parte. E os conselhos de direitos, né? Estão falando dos conselhos políticas públicas, também conselhos de direitos, que é exemplos aqui, né? Talvez o mais famoso, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que, inclusive, é o conselho responsável por realizar a eleição do Conselho Tutelar. Quem não conhece o Conselho Tutelar, né? Fiscaliza aí a questão do dinheiro, das políticas, gerencia o fundo da infância e adolescente. O Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Saúde, que vai acompanhar, fiscalizar as verbas do SUS, enfim.
São conselhos né, que há uma participação popular representativa. Enfim, essa é a nossa semana de estudo. Tentar ver a Constituição, a participação social como uma forma de inovação democrática, né, de uma democracia participativa, e conhecer de perto, tentar entender que esses mecanismos, como plebiscito, referendo, iniciativa popular, MP, mandato de segurança coletiva, ouvidorias, tudo isso já existia antes da Constituição Federal, mas elas ganham força e se tornam parte do mecanismo administrativo e do ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição de 1988, que por isso recebe o nome de Constituição Cidadã. E o ponto mais forte, talvez não, com certeza, mais forte, mais próximo da gente, no nosso dia a dia, são exatamente os conselhos municipais e de direitos. Conselhos estes que vocês que me veem, me escutam agora, podem fazer parte e contribuir aí no seu município, no nosso estado, aqui no Tocantins e outros estados. Então, pessoal, fica aí, então, esse capítulo, né, para ser estudado durante a semana. Espero que vocês gostem bastante. E o trabalho a ser feito, ele pode ser feito em grupo, né? É uma pesquisa local, então o núcleo pode fazer esse levantamento de dados. Tem uma parte que para levantamento de dados, tem outra parte que é mais crítica, né, de ver as oportunidades, de ver o que tem sido feito, enfim. É um trabalho que ajuda a gente exatamente a ver o que está próximo da gente, que é uma inovação na administração, do ponto de vista da governança, e que nos ajuda também a despertar nosso lado cidadão. Então, boa semana para vocês, bons estudos, espero que vocês gostem de fazer essa atividade.